Boa tarde, gente. Hoje, terça-feira, né, dia 21, e eu vou tentar fazer um resumo aqui do livro de Atos, capítulo 14, 15 e 16, que o Diogo me pediu. Então, o livro de Atos é tão bom, né? A gente vai vendo como era a igreja primitiva, como começou, como eram os propósitos, como viviam os irmãos, como os apóstolos trabalhavam, como plantavam igrejas, como cuidaram das igrejas, supervisionava, trazia direcionamento da parte do Espírito Santo para os novos convertidos. E aqui no verso 14, no capítulo 14, né, vai falar de Paulo e Barnabé, que eles continuam a viagem missionária, pregando na cidade chamada Icônio, onde muitos creram, e também havia muita oposição, né, que causava muita divisão, causava muita confusão, divisão na cidade. Então havia ali muita perseguição, fuga. Então acaba que Paulo, ele foge ali, Paulo foge para, como chama o nome da cidade? Foge para Listra e Derbe, cidades da Licaônia. E quando ele chega ali, Paulo, Deus usa ele para curar um homem coxo de nascença, e o povo fica impressionado com aquilo, e a ponto das pessoas ali quererem sacrificar animais, considerando que Paulo fosse um deus. Ele é chamado ali de Júpiter, né? E Barnabé, Paulo é chamado de Mercúrio, né? E Barnabé de Júpiter. E ali Paulo, ele vai e rasga suas vestes e fala: não façais tais coisas, né? Não desagrada a Deus. Havia um templo ali de frente à cidade. Então, assim, Deus usou Paulo, usou, né, Timóteo, Barnabé, o próprio Silas, que foi companheiro de Paulo mais para frente, tantos outros, para fazer grandes sinais, prodígios. Esses homens, né, foram açoitados, apanharam, né, foram presos. Foram homens assim que nos trazem exemplos grandiosos de fato, que é pregar o evangelho, que é ser perseguido pelo evangelho. Então ali houve esse milagre, e judeus, né, vindo de Antioquia, Icônio, eles ensinam o povo, e Paulo é apedrejado, é levado e colocado fora da cidade e dado como morto, de tanto que esse homem apanhou, de tanto que esse homem foi apedrejado. Então ali demora mais um pouco, e depois eles voltam, né, pelas mesmas cidades. Eles abriam a igreja e voltavam também, fortalecendo esses irmãos, capacitando, né, trazendo uma palavra de força, de ânimo, de perseverança, de fé. E eles retornam a Antioquia da Síria e relatam as obras que Deus fez, destacando, né, como Deus abriu a porta da fé para os gentios. Né? Todo mundo sabe que gentios todo aquele que não é judeu é considerado gentil. E Paulo é considerado um apóstolo dos gentios. Então, Atos 15 então vai falar de uma controvérsia, né? Vai ter ali o concílio de Jerusalém, e alguns judeus cristãos, eles afirmavam que os gentios, né, aqueles que não eram judeus, que eles precisavam ser circuncidados, né, para ser salvos. E aí isso causou problemas para Paulo, isso causou problemas para muitos ali. Então, Paulo e Barnabé, eles são enviados a Jerusalém para discutir esse assunto com os outros apóstolos e anciãos. E o concílio, então, Pedro, ele relembra que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios também, né, sem distinção. Tiago propõe uma solução conciliadora. Então a decisão fica que não impor essa circuncisão para os gentios, para que isso não fosse mais peso, e que apenas pudesse ali recomendar algumas observações para esses novos convertidos, para esses gentios, para esses que não eram judeus, que era o quê? Comida sacrificada a ídolos, que era para eles se absterem disso, né? Não era para participar dessas festas pagãs, sabendo que aquelas comidas foram oferecidas a ídolos, né? Para eles não, carne sufocada, animais sufocados, né? Eu até lembro que às vezes tem crentes, pessoas que falam assim: não, o que tem que comer alguns falam cela, chouriço, né? Tipo uma linguiça assim, feita de sangue, e que é recomendado não comer. Alguns crentes de hoje nem sabem disso. Até abrindo um parênteses aqui, uma observação: eu fui no interior, né, e vou lá no meu pai, e a namorada do meu pai já tem 65 anos, é católica, e quando eu vou lá, eu e minha família, ela mata o frango, para todo mundo ela sufoca, né, quebra o pescoço dele, sufoca ali e mata ele, e todo mundo come. Pra gente, ela corta o pescoço, ela escorre o sangue, porque ela sabe que a gente é crente, e ela sabe que a gente não come essa carne de animais sufocados. E aí, esse concílio então decide
essas coisas e também sobre essa imoralidade sexual, né, que havia naquele tempo, e eles vão discorrer sobre isso e trazer essas orientações. Então ali é uma carta enviada aos gentios, né, comunicando essa decisão, que traz muita alegria para a igreja, que não precisava da circuncisão, esse tumulto todo. Então Paulo e Barnabé, eles divergem, né, sobre também, chega esse momento, né, que há uma divergência entre eles, entre Paulo e Barnabé, porque Barnabé, ele vai, na verdade, ele vai levar Marcos para Chipre, e Paulo segue, né, levando Silas. E então o que acontece? Aí eles, no capítulo 16 aqui, ó. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara dele a Panfilha, não os acompanhando no trabalho, né? Deixa eu só ler aqui, na verdade. Isso, olha, o verso 37. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos. Então há uma divergência entre os apóstolos, né? A ponto deles se separarem. Houve ali não vou falar uma briga, mas uma divergência forte. Coisa que muitas vezes também, entre líderes, é normal, né? Um tem uma direção, um acha de um jeito. Aqui Paulo, ele não acha legal levar Marcos, levar João. E o outro discípulo, o outro apóstolo queria levar. Então ali eles não entram num consenso, não entram, né, num acordo, e há esse rompimento entre eles durante isso. Então Paulo escolhe levar Silas, e Barnabé segue com Marcos, né? Então o Timóteo, ele se une, Paulo encontra Timóteo em Listra e leva com ele. Então o Espírito Santo os impede a pregar na Ásia e na Bitínia. Paulo tem ali uma visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda, e então Paulo ele vai ali para evangelizar a Europa, né? Vai para Macedônia. E é tão interessante que, olha para você ver, eles iam pregar. E a Bíblia diz que o Espírito Santo os impediu de pregar, né? A gente acha assim, que absurdo. Mas então, por isso que a gente precisa da direção do Espírito Santo. É o que a gente aprende aqui. Às vezes tem uma mensagem que a gente quer falar, algo que a gente quer dizer, e o próprio Espírito Santo os impediu ali. Então, queridos, quando chega em Filipos, a conversão, né? Ali tinha uma mulher chamada Lídia, uma comerciante de púrpura, ela é convertida, batizada, vai haver ali um jovem, né, uma jovem possessa de espírito de adivinhação, que é libertada por Paulo, o que causa ali uma revolta nos donos. Vocês já ouviram a história? Durante muitos dias essa moça via Paulo e fala, olha, esses são servos do Deus vivo, e na verdade chega um momento que Paulo fica indignado, mas Paulo tem um discernimento que essa menina, ela não estava falando do Espírito Santo, ela estava falando através de um espírito de adivinhação. Então Paulo repreende, Paulo manda embora, expulsa, e ali há também uma grande confusão, ali uma briga, né? Os donos, os homens que exploravam daquela mulher, né? Não gostam daquilo, e então ali Paulo e Silas são presos, são açoitados, são colocados no cárcere, e ali todos sabem, né? Há um terremoto, há ali enquanto eles louvavam, e Deus faz um milagre ali, faz uma libertação, a ponto daquele carcereiro e toda a sua família ser salvos, né, entregar a vida para Jesus. Ele que ia até, na verdade, suicidar, e Paulo fala, não faz tal coisa. Então é aquilo que ele vai fazer. O que nós devemos fazer? E Paulo vai falar, olha, crê no Senhor, né, e será batizado, crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Amém? O vídeo ficou muito longo, mas é isso aí, um abraço. Deus